Olá, pessoal, como vai? Eu sou o professor Rodolfo Araújo, do Departamento de Administração da UFRPE. A temática que proponho é desenvolver ideias sobre como poderá ser a vida em sociedade no mundo pós-pandemia, pós-Covid-19. Para tal, vamos antes visitar duas grandes pandemias, a peste negra e a gripe espanhola, para saber que tipo de mudanças esses dois acontecimentos trouxeram à humanidade. Vamos lá? A primeira epidemia a ser tratada é a peste negra, pandemia que se abateu sobre a Europa medieval na metade do século XIV, 1350, agravada pela Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Vocês vão ver que sempre as guerras estão no meio. Conta-se 50 milhões de pessoas mortas em um período de 4 a 5 anos de pandemia. A peste negra marcou o fim da Idade Média e o início da Era Moderna, a Renascença ou Renascimento. De acordo com Giovanni Boccaccio, escritor italiano que retratou a vida das pessoas durante a peste negra, revelaram-se dois comportamentos díspares. Pessoas que adotavam uma forma de vida do tipo desregrada, como que para aproveitar os últimos momentos de vida. Outros buscavam o retiro e a penitência, espécie de confinamento, ou a busca pela santificação. Também retratou o uso do riso e do otimismo como estratégia de resistência à pandemia, em seu livro muito conhecido Decameron, desenvolvido em 100 novelas. A nível sociocultural, verificou-se, como contribuição da pandemia, o nascimento do humanismo. Na Renascença, cresceu a ideia de que a ciência deveria estar no centro das preocupações do homem, afastando-se do fatalismo em que tudo era explicado pelos desígnios de Deus. Oportunidade em que foram criadas muitas universidades para estudo da ciência e das artes, como também da história. Na esteira desse humanismo, citamos ainda Montesquieu, promulgando a separação dos poderes. Quem governa não pode legislar, avalie se pudesse. E a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, emprestada pela Revolução Francesa. Agora vamos tratar da pandemia da gripe espanhola, que matou em 2 anos mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, entre 1918, final da Primeira Guerra Mundial, a 1919. Observe a guerra de novo por junto. Apesar do nome gripe espanhola, a pandemia não se originou na Espanha. Ela apenas começou a notificar as mortes de uma maneira mais intensa, enquanto outros países, de olho na guerra, omitiam a informação. Essa atitude contribuiu para a sua rápida disseminação. No Brasil, a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza em 1918, sua chegada coincidia com a morte de Oswaldo Cruz, um ano antes, médico infectologista que havia com sucesso debelado a febre amarela no país, com suas medidas sanitárias que iam do isolamento à identificação compulsória dos casos. Oswaldo Cruz era combatido pelas elites, que aproveitaram a sua ausência para exigir que os estabelecimentos comerciais permanecessem abertos, mesmo com a doença graçando pela cidade. Nada mudou. Com essa atitude, começou a morrer gente aos borbulhões. Carlos Chagas, aquele da doença de Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, apoiado pelo então presidente da República, Rodrigues Alves, liderou a campanha de combate ao agravamento da doença, criando hospitais emergenciais e postos de atendimento à população. Que diferença, meu Deus! Tendo conseguido debelar a situação no início de 1919, quando a curva de evolução da doença começou a achatar. Contribuições à ciência da gripe espanhola, do vírus influenza. Como síntese, o aprendizado de que as condições sanitárias do país eram um elemento imprescindível para prevenir novas epidemias, e a criação, em consequência, dos primeiros cursos para a formação de sanitaristas no país, em 1924. Não havia universidades no Brasil nessa época. Ficou como legado uma maior valorização do ensino superior e a consagração do Instituto Oswaldo Cruz no campo da infectologia. Muito bem. De posse desse quadro referencial traçado,
Talvez possamos agora passar ao tema central de nossa conversação, responder quais percepções e expectativas da vida em sociedade no mundo pós-pandemia, no caso do coronavírus. Do que se pode intuir pelo que se aprendeu do passado, primeiro, o conceito de isolamento está corretamente colocado como arma principal no combate ao agravamento da doença. E isso foi uma constante em todas as pandemias. Um ensinamento importante: não ficar esperando por vacinas. Elas, em geral, só vêm muito tempo depois. 2. O uso do riso e do otimismo como instrumento de resistência e superação. Assim, nada de desânimo. A confiança e a esperança são ingredientes poderosíssimos, agindo positivamente sobre o sistema imunológico de cada pessoa. 3. Uma sociedade de mais a mais digitalizada, onde as pessoas vão interagir virtualmente e com grande produtividade nas tarefas que executam. Não se vai mais perder tanto tempo com deslocamentos. 4. O despontar de um sentimento de maior solidariedade entre as pessoas e nas relações sociais, assim como o humanismo emergiu no final da pandemia ocorrida no século XIV da peste negra. Implica, entre outros, na prevalência de governos de bem-estar social, onde o Estado é colocado a favor da melhoria das condições de vida de suas populações, através de políticas públicas, e não a favor unicamente das grandes corporações. 5º, por fim, vamos assistir a uma revalorização das universidades, como ocorreu em todas as pandemias, como local de conhecimento e agente por excelência de combate ao agravamento da pandemia. Os exemplos estão aí para serem vistos. Bem, finalizo assim essa conversa, convidando a refletirmos em conjunto sobre essas perspectivas de mudança no mundo pós-pandemia, implicando na busca por um mundo mais justo e solidário para todos, que tanto merecemos. Agradeço a todas e a todos pela atenção dispensada. Muito obrigado.